Tem gente que fala que imóveis são o melhor investimento que alguém pode fazer na vida por eles se valorizarem ao longo do tempo e te proporcionarem uma renda quando você aluga eles para alguém. Realmente, comprar imóveis pode ser bem inteligente sim, mas vamos combinar que não é um investimento tão acessível quando feito da maneira mais inteligente. Nesse vídeo eu vou te apresentar algo muito parecido com você investir em imóveis que pode te dar mais retorno com baixíssimo valor de investimento inicial e muito menos estressante. Opa, tranquilo? Eu sou o Léo Pérez e nesse vídeo eu vou te apresentar os fundos imobiliários, que são um dos meus tipos favoritos de investimentos em renda variável. Mas antes, já deixa seu gostei aí embaixo para valorizar o meu trabalho em trazer esse conteúdo de forma acessível e gratuita para você. E é claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que podem ser muito úteis para sua vida. Se você me der essa moral, meu muito obrigado e eu espero que um dia você me agradeça por isso também. Em um dos vídeos da semana passada eu falei sobre as ações, que são pequenas partes de uma empresa que podem ser compradas ou vendidas na bolsa de valores. Nesse eu vou falar sobre os fundos imobiliários, que também são chamados de FIIs, que significa Fundos de Investimento Imobiliário, que seguem a mesma ideia. Fundos imobiliários são pequenas partes de imóveis que podem ser comprados ou vendidos na B3. Só que, ao contrário das empresas com as suas ações, essas partes de imóveis que são compradas ou vendidas são chamadas de cotas. E quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você passa a receber um valor de aluguel dos inquilinos desse fundo proporcional à quantidade de cotas que você possui. E isso vem todo mês da mesma forma de quando você tem um imóvel e recebe aluguel mensalmente do inquilino. Ao comprar cotas de um fundo imobiliário, você vira um dos donos de determinados imóveis, que podem ser prédios comerciais, hospitais, shopping centers, galpões logísticos e vários outros tipos de empreendimentos. Eu sei que você provavelmente deve achar que teria que desembolsar muito dinheiro para ser sócio de algo tão grande, mas na verdade a única coisa que você precisa é de uma cota. E você encontra diversas opções de fundos imobiliários listados na bolsa, que cada cota custa algo em torno de R$100. E você pode encontrar fundos bem mais acessíveis, com cotas por R$40, R$60. Só que talvez esses fundos imobiliários não estejam dentro do grupo de boas opções de fundos imobiliários comum, que a cota custa R$100 ou R$200. E além de ter um baixo investimento inicial, também é fácil de investir. Como fundos imobiliários são negociados na B3, para você investir basta você criar uma conta numa corretora de valores, acessar o home broker, digitar o código referente ao fundo imobiliário do seu interesse e realizar uma ordem de compra ou venda. Os códigos de fundos imobiliários seguem um padrão de 4 letras com o número 11 no final. Mas vale dizer que nem sempre um código com o número 11 no final é um fundo imobiliário, mas todos os fundos imobiliários terminam com o número 11 no final. Para investir em FIIs, a corretora que eu mais indico é a Rico e vale dizer que ela não está patrocinando esse vídeo, porém ela já te dá várias recomendações de fundos imobiliários em uma carteira mensal que é feita pelos seus analistas. Além disso, ela também cobra taxa zero para investimentos em fundos imobiliários, mas no momento que eu gravo esse vídeo, a maioria das outras corretoras também trabalham assim. Então esse último ponto não é um diferencial tão forte assim. Bem, os fundos imobiliários possuem muitas coisas em comum com as ações, mas não são a mesma coisa. Dito isso, vale dizer que, assim como as ações, os fundos imobiliários também são uma modalidade de investimento em renda variável, o que significa que o valor das cotas varia ao longo do dia de acordo com as negociações dos outros cotistas, o que pode te dar a impressão de que você está ganhando ou perdendo dinheiro, mas isso não interfere no valor que você recebe de aluguel. E agora que o vídeo fica interessante, chegou a hora de eu te dizer quais as vantagens de investir em um fundo imobiliário ao invés de investir em um imóvel físico. Para isso eu vou mencionar 4 vantagens de fundos imobiliários em cima de imóveis físicos. A primeira delas é que fundos imobiliários possuem uma maior liquidez. Para você comprar ou vender um imóvel físico, você leva pelo menos alguns meses para conseguir realizar a compra ou venda. Como os fundos imobiliários são negociados na bolsa, todos os dias vão ter pessoas negociando as suas cotas. Então você consegue comprar ou vender com apenas um clique, sem escritura, nem banco aprovando crédito para financiamento, muito menos estresse com toda a burocracia de documentação que acontece com imóveis físicos. Esses fatores são mais interessantes se você pensa na ótica do vendedor. Por exemplo, se alguém está precisando de dinheiro e opta por vender seu imóvel para se capitalizar, muito provavelmente essa pessoa vai demorar para conseguir encontrar alguém interessado e quando achar pode acabar vendendo o imóvel por um preço inferior ao quanto ele realmente vale.
dele. Enquanto isso, nos FIIs, basta você abrir o home broker, criar uma ordem de venda e caso você ofereça um preço a valor de mercado, você provavelmente vai conseguir ter o dinheiro na sua própria conta no mesmo dia ou no dia seguinte. Novamente, sem nenhuma dor de cabeça que é presenciada nos imóveis físicos. A segunda vantagem é a ausência de contato com um inquilino. Quando você aluga um imóvel, você praticamente cria uma relação com o seu inquilino. Afinal, ele está na sua propriedade e você quer receber o dinheiro do aluguel. Quando a situação fica apertada para ele, você pode acabar se solidarizando e aceitando que ele te pague depois e você fica sem receber dinheiro naquele momento. Quando você compra um fundo imobiliário, você tem dezenas ou centenas de pessoas pagando o aluguel para você. Com isso, o risco de você não receber nada aquele mês é mínimo, porque como tem muita gente pagando, se um inquilino não pagar, a diferença no seu bolso vai ser mínima. Uma forma de você garantir ainda mais os seus rendimentos é você, na hora de pesquisar os fundos imobiliários que você quer investir, optar por FIIs que tenham uma boa localização, onde tenha muita procura e que possuem baixa taxa de vacância. Isso significa fundos que possuem poucas unidades que não estejam sendo alugadas. Ou seja, quando um parar de te pagar, com certeza já vai ter outro querendo assumir a despesa. E mesmo acontecendo casos de inadimplência, todos os fundos possuem gestores exclusivamente dedicados a tomarem conta da infraestrutura e da relação com os inquilinos. Então você não vai precisar bater na porta de ninguém pedindo para te pagar. Já vai ter alguém fazendo isso por você. E se você me vier com um papinho de mas eu pago uma administradora justamente para eu não precisar passar por isso. Eu me sinto na obrigação de dizer que enquanto você abre mão de 7 a 10% do valor do seu aluguel para pagar pela gestão da administradora, nos fundos imobiliários você deixaria de ganhar apenas de 1 a 2%. Valor esse que seria destinado a pagar os gestores do fundo. E esse valor já é retido na fonte, ou seja, você não precisa se preocupar em fazer a transferência. A vantagem número 3 dos fundos imobiliários é que você não paga imposto de renda em cima de nenhum dos valores mensais dos aluguéis que você recebe. É isso mesmo, você não paga imposto de renda. Porém, caso você venda sua cota e obtenha lucro na operação, aí sim você vai precisar pagar 20% de imposto em cima do lucro. Coisa que nos imóveis físicos são cobrados apenas 15%. Mas se você levar em consideração que quando você compra um imóvel físico para alugar, você geralmente fica anos alugando e pagando imposto de renda em cima de cada aluguel, você percebe que essa diferença de 5% em cima do lucro das vendas das suas cotas de um fundo imobiliário é compensada pela quantia que você deixou de pagar ao longo do tempo. A quarta vantagem é que fundos imobiliários possuem diversidade de inquilinos e localizações. Você investindo em um único fundo imobiliário, você pode estar recebendo aluguéis de várias pessoas diferentes e de lugares diferentes. Ou seja, vamos supor que você comprou a cota de um fundo que é dono de um shopping center no Rio de Janeiro, tem um prédio comercial no Rio Grande do Sul e algum outro tipo de empreendimento em São Paulo. Se acontece alguma coisa em algum desses locais, você ainda tem os outros te garantindo. O mesmo acontece com os inquilinos, coisa que eu já mencionei anteriormente. Você tem acesso a dezenas ou centenas de inquilinos diferentes. Se um ou outro não pagar o aluguel, o dinheiro que você deixou de receber naquele mês não vai te fazer tanta falta quanto seria se fosse um único inquilino. Então a conclusão que você pode tirar disso tudo é que para investir em fundos imobiliários é necessário o mesmo cuidado que para investir em imóveis. Ou seja, para garantir a valorização do que você está comprando, é preciso que seja um fundo bem localizado e bem administrado. Da mesma forma que acontece quando você compra um imóvel em um local deserto e anos depois aquele local deserto vira um centro urbano e o teu imóvel valoriza absurdamente. Além disso, ao longo do tempo você vai receber aluguéis proporcionais à sua participação no fundo, sem precisar pagar imposto de renda. Quando quiser vender, é simplesmente abrir o home broker da sua corretora, criar uma ordem de venda e receber o dinheiro sem demora nem burocracia. Tendo lucro, você preenche a sua DARF para pagar os 20% de imposto em cima do seu lucro. Tudo isso sem nunca nem ver a cara de quem está alugando e em vez de pagar 7 a 10% de taxa de administração, são apenas algo em torno de 1 a 2% já retidos na fonte, fazendo que você também não precise se preocupar em transferir nada para ninguém. E sem contar também com o fato de que você pode ter o seu capital distribuído em vários fundos imobiliários diferentes, garantindo assim ainda mais a preservação do seu capital contra possíveis perdas. E também existem fundos de fundos imobiliários, que são praticamente
praticamente isso, só que com gestores profissionais tomando conta por você. Aí no caso, as taxas de administração que você vai pagar provavelmente vão ser maiores também. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor o suficiente. Se tiver sido, marca a sua presença comentando aí embaixo e pode ficar à vontade para perguntar qualquer eventual dúvida também. Por hoje é só, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aproveita e assiste um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela também, porque se eu coloquei eles aqui é porque eu acredito que eles possam ser úteis para você. Meu muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu sou o Léo Pérez e esse é o canal Afortunado.